Pessoal, queria falar algumas coisas aqui para vocês, porque alguns pacientes se sentem meio perdidos e preocupados quando se trata de algum tratamento ou de entender se aquilo que o médico falou faz sentido ou não, tá? Coisas que a gente precisa sempre ficar atento. A gente nunca pode transportar diretamente os mecanismos descritos num artigo para o ser humano. Então, quando a gente estuda, por exemplo, sobre microbiota, sobre mecanismos fisiológicos de determinados nutrientes, a gente olha aquelas figuras maravilhosas, né? Com as células, os receptores, as substâncias interagindo, o efeito delas e o que elas vão causar ali no organismo. Só que essas figuras, elas são a parte de um todo. Então, a gente não consegue dizer que aquilo acontece isoladamente. A gente precisa entender se não tem uma outra substância que anula ou que potencializa o efeito nesse mecanismo. A gente precisa entender se outras alterações ou se outras características de cada paciente também não tem um outro mecanismo e uma outra interferência. Então, a gente precisa ficar muito atento que só o mecanismo não vai conseguir explicar para a gente. E quando a gente fala sobre uma determinada substância e descreve o mecanismo, a gente precisa provar que essa substância realmente tem o efeito no ser humano, porque no ser humano são vários efeitos fisiológicos acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente não consegue transportar diretamente o que acontece no animal para o ser humano. Então, o estudo da microbiota é um exemplo. Por quê? Porque os animais têm genes diferentes, têm ambientes diferentes, têm escolhas alimentares, ambientes diferentes, histórias diferentes de crescimento, de vida. Então, os estudos em animais, eles conseguem mostrar pra gente que existe alguma coisa ali. Só que a gente precisa provar aquilo no ser humano. E por isso que existem os estudos em humanos. E mesmo os estudos em humanos, a gente precisa tomar alguns cuidados. Principalmente saber qual foi a população usada, qual foi a medicação, se aquela população tem as mesmas características ou características parecidas com o seu paciente, para que você faça escolha de determinado tratamento. Qual foi a magnitude do efeito desse tratamento frente aos malefícios, tá? Então a gente tem vários pontos de tomada de decisão para que a gente consiga instituir para o nosso paciente a melhor escolha. E isso vai variar, né? Então vai variar conforme os exames que esse paciente tem, como é a rotina dele. Então a gente tem a ciência como algo que vai nos embasar, como algo que vai nos nortear. Tem alguns pontos, sim, que são cruciais e que são indiscutíveis, mas a gente precisa ter esse contato direto com o paciente e com o que ele sente frente a determinadas condutas. Vão existir momentos que a gente vai ter que mudar de trajeto, que a gente vai ter que escolher uma outra forma de abordagem, porque aquele paciente respondeu ou não. Afinal, mesmo nos estudos em humanos, nenhum resultado é 100%, tá? Então, procure um médico que tenha esse olhar, que tenha essa crítica e que não coloque o mecanismo acima de tudo, tá? E que ele consiga destrinchar e juntar todas essas peças do quebra-cabeça para tomar a melhor decisão para você.